Começando mais um vídeo aqui no Valor Entrevista e hoje presença ilustre lá da cidade de Balneário Camboriú, Ciro Garcia, ele que se intitula o Rei dos Imóveis, cara. E hoje a gente vai bater um papo com ele para que você possa conhecer um pouco da rotina de um profissional na área de imóveis e, claro, vamos também divulgar a sua marca. Eu quero começar te dando as boas-vindas, desejando um excelente vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita história para contar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, pelo convite. E desde esse primeiro convite, a gente percebe o poder do convívio com outras pessoas, indicação, networking. Através de uma pessoa que eu conheci em uma outra rede, cheguei até você e hoje a gente está aqui batendo esse papo. Então vamos mandar um abraço para essa pessoa, cara? O grande Jonathan, da Select, ele e o Júnior, são duas pessoas sensacionais. Exatamente. São amizades que eu cultivei no último ano. Nossos amigos em comuns. Legal. Dois parceiraços, Jonathan. Um beijo para você. Obrigado aí por acreditar na nossa mídia. A Select, que é a nossa mais nova parceira aqui no Valor Entrevista. Obrigado por acreditar. Ciro, você não é de Santa Catarina, assim como eu sou do estado do Amazonas, o Ciro é do Rio Grande, é isso, né? Isso, gaúcho. E chegou aqui há quanto tempo, cara? Então, eu sou do sul do Rio Grande do Sul, é Piratini. A gente, quando fala Piratini, quase ninguém conhece, a gente tem que dizer que é entre Pelotas e Bagé, fica no meio do caminho. Já tem um norte ali. Então, 2017, eu participei de uma mentoria aqui em Balneário Camboriú, voltada para o segmento do mercado imobiliário. Foram quase 6 meses. Nossa. De 6 meses, não é difícil de se apaixonar pela região, Então, é uma região muito próspera, uma região linda, como o litoral aqui de Santa Catarina. Balneário Camboriú é conhecida como a Dubai brasileira, Então, é lindo demais. Então, teve essa mentoria. Vim em agosto de 2017 sozinho, ficou a esposa e os filhos lá na cidade. Janeiro de 18 eu trouxe toda a turma. Sim. Eu sou casado, a gente está mais de 20 anos junto. E a família é grande, galera. Então nós temos 4 filhos, Então a gente veio... Na verdade, a gente tem 3 filhos naturais, nós. Então em 2018 veio eu, a Gisele, minha esposa, e os 3 filhos. E agora em 2020, Deus nos proporcionou também mais uma pessoa para morar com nós, a nossa 4ª filha. Amém. Então, sensacional isso, parabéns, cara. E voltando, Então, primeiro ano aqui foi, bem dizer, 6 meses de mentoria, mais 6 meses conhecendo um pouco mais do mercado. Sim. Em agosto de 2018, fez 4 anos agora, está fazendo 4 anos amanhã. Eu já comecei como diretor de vendas numa construtora em Itajaí. Sim. Então a gente montou uma equipe, depois primeiro era só gerente de equipe, daí a gente foi pegando mais jeito, foi pegando mais confiança, tanto da empresa no meu serviço, quanto do meu serviço na empresa. Claro. E aí já se vão 4 anos aí de trajetória. Mas segura essas informações com relação ao ramo imobiliário, porque a gente vai falar no nosso segundo bloco. Fechou. E eu quero ainda conhecer um pouco mais. Pessoal, a gente não tem uma pauta, vocês sabem disso. A gente vai conversando aqui, vai na osmose. Então tem perguntas assim que surgem na hora. Antes da gente continuar, eu quero fazer uma apresentação aqui da bio do Instagram do Ciro Garcia. Então, para você que está acompanhando aí, já segue, se inscreve aí no Instagram dele. Tem 4.326 pessoas seguindo o Ciro. E aqui na bio dele diz o seguinte: trabalhamos para todos que acreditam em um sonho. E aí tem o @ Rei dos Imóveis Santa Catarina. Aí tem sócio também Rei dos Imóveis em Pelotas. E a construtora Leão Empreendimentos. Então, este item aqui que a gente vai falar depois no nosso segundo bloco. Lá na tua infância, o que tu costumava fazer? Como é que foi a tua infância, cara? Foi muito boa, cidade de interior, Piratini, cidade de interior. Então, hoje a gente vê, tá todo mundo muito conectado na tela do celular, E a gente ainda lembra de coisas boas da infância, A gente não tinha essa tecnologia de hoje,
mas tinha muita coisa que a gente aproveitava. Você jogou futebol? Né? Você fez? Muito futebol, carrinho de lomba, pneu de caminhão, nós entrava pra dentro e rolava a ladeira abaixo. Porra, nem me fala, cara. Aqueles carrinhos de rolimã, né? Descer as ladeiras. Pô, que infância diferente, né, cara? Tem um amigo nosso, uma vez a gente colocou ele dentro de um pneu de caminhão e largamos pro lado errado. Sério? Rolou, foi parar na porta, bateu na parede de um vizinho nosso lá, que era da polícia militar, né? Lá é brigada militar que a gente chama. Sim. Rachou a parede da casa do vizinho lá. Pensa se tinha algum moleque na rua logo depois do acontecido. Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Muito legal. E tu era... assim, ó, eu nasci em Júlio de Castilhos, né? Que é mais pro centro do estado, ao lado de Santa Maria. Porque minha mãe é natural de lá. Mas vivi toda a minha infância em Piratini, né? Que é a cidade do meu pai. Toda época de férias de escola, né? Final de ano nós ia para Júlio de Castilhos, ficava lá. E daí eu tenho um irmão 2 anos mais novo que eu, e tenho uma prima minha que era intermediária, né? Então era a minha prima com 7, 8 anos, meu irmão 8, 9 e eu entre 9 e 10. E no quintal da casa do meu avô tinha várias árvores de bergamota. Olha aí, delícia. Cara, o que nós fazia, Alan? Nós colhia... Senti até o cheiro agora. Nós colhia ela, colocava num saquinho, colocava num carrinho de mão, daí saía o Ciro, que era o mais velho, agarrando o carrinho, o meu irmão e a minha prima batendo nas portas para vender bergamota. Cara, que idade você tinha? 10 anos. Nossa, já era empreendedor, cara. Eu comecei a empreender com 12. Eu vendia cera automotiva. Meu pai me deu uma caixa de cera automotiva e aí eu ia para a Feira Livre em Manaus, tem muito disso, né? As feiras livres, que são feiras de rua. E aí sábado de manhã, domingo de manhã, dia de feira, eu pegava aquele público todo lavando os carros, cara. Eu com 12 anos vendendo cera automotiva. Que legal empreender, né, diferente, cara? Né? Diferente, a gente já cresce com essa visão. Até ano passado eu coloquei uma publicação no Dia das Crianças, se eu não me engano. Uma foto minha, do meu irmão e da minha prima, né? Dizendo que foram meus primeiros sócios na parte do empreendedorismo. O que tu aprendeu com o empreendedorismo, cara? O meu pai toda a vida foi autônomo, né? Então... A gente sabe que não adianta estar esperando os outros, a gente nunca teve férias, a gente nunca dependeu de esperar o final do mês para ter um salário, né? Sim. Então eu aprendi que se eu não fizer por mim, não vai ter outra pessoa para fazer. Exato. Então, acho que é isso aí que me move, né? Sim. E você já teve quantos negócios? Porque eu sei que desde os 12 anos, a gente vai falar disso no segundo bloco, desde os 12 anos você já trabalha nessa área de imóveis com teu pai, enfim, né? Mas teve outra coisa que você fez? Teve sim. Então ali entre 12 para 13 anos, né? Meu pai me colocou para trabalhar, ele comprava terreno, construía e revendia. Sim. Então, 12 para 13 anos, eu estudava de manhã, na parte da tarde eu ia para a obra ajudar, né? Então eu costumo dizer que a minha primeira profissão foi auxiliar de servente de pedreiro, porque não era nem o servente, né? Eu me lembro muito de desentortar prego de tábua, que hoje quase praticamente não tem mais em obra, carregar uma tábua para cá, sabe? Isso com 12 anos? 12 para 13, né? Era um auxiliar de servente. Seguiu ali, né, nessa função, e com 14, antes dos 15, um amigo do pai me deu oportunidade como pintor. Então fui pintar uma casa para ele, os pintores dele falharam, eu muito metido, né? Eu disse assim, Orgério Porto, um cara que é um grande exemplo para mim, assim como meu pai também. Eu disse, eu pinto, tio Gério, né, como nós chamava ele, né? Eu pinto. Mas tu sabe pintar? Não, mas eu aprendo. Então o pai foi pintor profissional, né? Antes de construir, ele me deu umas dicas, pintei a primeira casa. Daí ele tinha 4 casas, uma ao lado da outra. Só que eu sozinho ia demorar muito para pintar. Então ele me ensinou assim, ó, tu tem algum amigo que queira trabalhar igual tu tá trabalhando? E eu disse, tenho. Na hora tu pensa, né? Daí então tu vai fazer assim, ó, eu te pago tanto por dia e eu vou te pagar o mesmo tanto que eu pago para ti, para cada um dos teus amigos.
Sim. Só que tu vai pagar um pouquinho menos para eles. Sim. Né? Um exemplo, R$100, na época era, não me lembro o dinheiro da época, né? Mas como se hoje fosse R$100 o dia, ele me ensinou a pagar para os meus amigos tipo 90 e ficar com 10 para mim. Comissão. Então foi onde eu de fato aprendi a como gerar, né, mais negócios, mais retorno, sim, trazendo outras pessoas junto. Terminamos aquelas casas ali. Daí quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu uma serigrafia. Uhum. Então me deu aqueles berços de serigrafia, uma máquina de fazer as artes, tudo mais. E ali eu comecei a empreender na parte de serigrafia. Uhum. Fiz muita camiseta para campanha política. Sim. Era o que mais tinha, né? Uhum. Então me lembro ainda, agora há poucos dias eu estava falando pro meu filho mais velho, vamos lá, 15 anos, eu tô com 40, 25 anos atrás, eu precisava comprar 10 mil camisetas. Na minha cidadezinha lá no interior, sem uma internet, por telefone. Sim. Eu consegui contato com Minas Gerais, do falecido e ex-vice-presidente do Brasil, José de Alencar. Uhum. Então eu comprei muito das empresas dele, né? Tinha 15 anos. Coteminas. Comprei deles. Me lembro quando chegou aquele mundaréu de caixa, de camiseta, não tinha nem noção do que era, né? Uhum. Então eu entregava muita camiseta ali para essa parte. Sim, e aí esse foi o teu segundo, né? Auxiliar de pedreiro, serigrafia. E em que momento você parte a se dedicar exclusivamente ao imóvel? Eu tinha 16 para 17 anos, eu fui para Júlio de Castilhos, uhum, já tinha quase 18, eu acho. Fui para Júlio de Castilhos, morei quase um ano lá, sim, tentando empreender na parte de serigrafia, sim, tá? Não deu muito certo. Voltei para Piratini, e quando eu voltei para Piratini, o meu pai me colocou num amigo dele que tinha imobiliário em Canguçu, uhum, uma cidade vizinha. Então na época teve o plano Banco da Terra. Estilo rural, né? Isso, tá, né? Como se fosse uma Casa Minha Vida, sim, para terra, voltado facilitava, pra terra, né? Uhum. Então lá eu trabalhei 6 meses nessa parte documental aí. E nesta mesma época, né, quando eu voltei de Canguçu, que eu comecei a namorar a minha esposa, que tá aí me aguentando até hoje. Pô, são 20 anos juntos. Mais de 20 anos. Que legal, que história legal, cara. Qual é a base da tua família? O que tu ensina para teus filhos, cara? Cara, respeito. Em primeiro lugar, respeito, né? É não fazer pro outro o que tu não quer que faça para ti. Uhum. Né? Sem dedicação, sem estudo, não se vai a lugar nenhum. Sim. Eu não era o mais estudioso que existia, mas eu estava sempre antenado ao que estava acontecendo, né? E não é só o estudar a escola, né? Uhum. Entender o que está acontecendo ao redor, né? Saber das coisas. Quando eu ganhei a serigrafia com 15 anos, eu tive que estudar e me dedicar para entender como funcionava. Exato. Né? Sim. Eu costumo falar para os meus alunos, né, pessoal, que nós temos que ter o cinturão do Batman, né? O Batman é o único super-herói que não tem superpoder. Mas daquele cinturão ali ele tira tudo, carburador de foguete para tudo. Então a gente tem que ter essas habilidades, né? Que ajudam também na concretização de sonhos que a gente vai ter durante a nossa vida. Pessoal, a gente está conversando com o Ciro Garcia, que é da cidade de Balneário Camboriú. A gente vai para o segundo bloco do nosso assunto, do nosso papo aqui com ele. E a gente vai falar do Rei dos Imóveis. Eu ganhei uma cadernetinha aqui, ó, para anotação. Ganhei umas coisinhas ali também que eu não posso dizer o que é, mas um papo sensacional. Quero passar novamente aqui a bio dele. Trabalhamos para todos que acreditam em um sonho. E aí tem o @Rei dos Imóveis Santa Catarina, tem o Rei dos Imóveis Pelotas, onde ele é sócio, e tem a construtora também Leão Empreendimentos. E nesse segundo bloco a gente vai falar exclusivamente do trabalho dele. Eu quero que tu entregue para a gente aí as sacadas da tua rotina de trabalho. Como é que é organizar um trabalho na tua área? Por que você escolheu atuar nesse segmento? Tá bom? Vamos lá. Tá gostando do papo? Ótimo. A gente nem vê passar o tempo, né? Então, né? Já passou o tempo. A gente tem mais um segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, não saia daí. Já voltamos e, claro, fique com o comercial do nosso patrocinador. Abraço.
Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Ciro Garcia. Ciro, o teu trabalho é sensacional, tem alguns perfis aqui que eu quero divulgar novamente depois, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é essa frase aqui no teu material, né? Você diz assim, ó, trabalhamos para todos que acreditam em um sonho. Queria que tu começasse o segundo bloco explicando sobre essa frase. Muitas vezes o corretor de imóveis até parece um pouco clichê nós dizer, né, eu trabalho realizando sonhos, eu trabalho com sonhos. Mas esse é uma frase que eu trouxe para o propósito da imobiliária. Sim. Né? Que é o quê? Quando um corretor vende um imóvel, né, quando ele ajuda na realização da compra do imóvel, aquela pessoa que está comprando está realizando um sonho, né? De um novo local para morar, de uma nova cidade, de um novo ambiente. Só que o corretor de imóveis, ele também tem os sonhos dele. Exatamente. Né? Então, assim, o objetivo nosso, né, como empresa, é que o corretor consiga realizar os sonhos dele também. Uhum. Então, o Trabalhamos para Todos que Acreditam em um Sonho é muito voltado para que quem está dentro da empresa consiga realizar os seus sonhos. Também. Então, é muito interessante, eu tenho um corretor associado, ele acabou de concluir o curso, né, ele está estagiando, e numa das ações, que eu faço muita ação offline, tá? Uhum. Hoje tu tem que estar no digital, mas muita gente está esquecendo do offline. Exato. E eu ainda sou muito dessa parte aí de ações externas, né? A gente fez uma ação no último final de semana, em parceria com a Univale, e por estar nesse meio de organização, a gente conseguiu uma bolsa de estudo para esse colaborador. Oh, que legal. Então vamos lá. Quando ele preencheu um formulário ali, né, que meus colaboradores preenchem, uma das coisas que ele falou era que ele tinha o objetivo de fazer uma faculdade de psicologia. Então ontem, por exemplo, e hoje, ontem na parte da manhã e hoje na parte da manhã, ele estava concluindo a documentação dele para iniciar a faculdade na Univale. Então assim, ó, não é uma venda, né? Não tá tipo rentabilizando a minha empresa. Sim. Mas eu tô muito mais feliz que já tá dando esse primeiro passo para a realização do sonho dele. Você está impactando num sonho que vai durar a vida inteira, né? A gratidão será eterna, né, cara? Então de fato, né, comprova que de fato a gente trabalha realmente para todos que acreditam em um sonho. Maravilha. Eu quero passar aqui o site, tá, pessoal, para vocês encontrarem aí, ó, www.reidosimóveis.com.br, fica na cidade de Itajaí, certo? Itajaí e Pelotas. Itajaí e Pelotas. Mas o Ciro mora na cidade de Balneário Camboriú. Mora Isso. mal, hein, Ciro? Mora mal, hein? É muito bom, né? Toda a região nossa aqui é boa, né? Litoral, né? Aqui em Gaspar é sensacional, tem lugares maravilhosos, então... E como é que está a expansão da empresa? Porque você atende aquela região do litoral, mas aqui em Gaspar, cara, a cidade está crescendo aí pra caramba. Tem um projeto que eu tô iniciando ele, então em breve eu vou trazer para ti quando nós iniciar. Vai ser exclusivo isso aí, ó, e vai impactar muita gente no Brasil inteiro, porque é um projeto sensacional. Então a hora que nós estiver aí tá terminando o registro da marca, alguns detalhes de segurança. Eu quero ser exclusivo. Pode ser? Pode ser. Vai ser o primeiro a ser avisado. Ele tá se comprometendo, hein, cara? Eu quero que tu volte aqui para falar exclusivamente desse projeto. Vamos lá. Além desse projeto que eu ainda tô aguardando o registro da marca para começar a divulgar, por causa do nome, né? Uhum. Semana passada eu participo de um outro clube de network, né? Que é o clube onde eu conheci o Jonathan e o Júnior, que são patrocinadores de vocês. Clube M. O Clube M. E no Clube M agora fez um ano e se entendeu, né, que teria necessidade de ter núcleos de cada segmento. Então tem núcleo do mercado imobiliário, tem núcleo... Vai ter um núcleo para questão assistencialista, sabe? Sim. Tem núcleo da mulher, tem núcleo contábil e judiciário, enfim, são vários núcleos. Eu fui agraciado, né, pelo convite de ser um dos coordenadores do núcleo do mercado imobiliário. Que legal, parabéns. Então, é um dos segmentos que é pujante na região, é o que traz prosperidade aqui para a região. Sim. Então, eu também faço parte do núcleo do mercado imobiliário do Clube M. Uhum. E a imobiliária também está em expansão. A gente está abrindo um novo ponto de atendimento ao lado do Shopping Itajaí. Show.
Já vai começar com alguma coisa já no início de setembro, mas a estrutura vai estar montada até o final de novembro. Então, ali para a cidade de Itajaí, o nosso objetivo entre metade de setembro até final de novembro é colocar mais 2 equipes, cada uma com 8 corretores. Sim. Então, para lá, a gente pretende colocar 16 corretores mais. Legal. Tem objetivo também, né, de expansão da imobiliária para regiões ao redor, né? Então, Navegantes, Balneário Camboriú. Para cá, talvez a mais médio e longo prazo, mas tem objetivo sim de Ilhota está crescendo muito, Gaspar está crescendo muito. Nós temos aqui loteamentos de alto padrão, cara. Dá para fazer também um bom trabalho. A gente já está de olho para cá também, assim como descendo um pouco, né? Tijucas, Porto Belo, aquela região tá bem interessante. O trabalho, o campo de vocês de atuação é sensacional, né? É grande demais. Então, onde você tiver condições de ter networking, melhor ainda. Tu falou do Clube M, eu vou aproveitar e fazer a rápida divulgação aqui. Claro. Clube M Brasil, Private Business Club. Falei bonito o inglês, hein? Prensa aí, hein? Conectando pessoas, gerando negócios. E aí tem o @ do Thiago Machado BC, que é o organizador do clube. Ele é o fundador do clube. Ele é o fundador do clube. Isso. Inclusive, eu estou em tratativas aí de trazer o Thiago aqui no estúdio para a gente gravar aqui. Legal. Então, Clube M Brasil. Fica onde? A sede é no Hotel Hilton, Praia Brava, Itajaí. Sim. Recentemente receberam em um evento o César Cielo. César Cielo eu conheci lá em Florianópolis. Que legal, cara. Parabéns aí. Esse network é importante, né? Muito. Vamos lá. Eu vim lá do sul do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha qualquer. Cheguei para uma mentoria. Já é um ponto, né, de busca de evolução, de conhecimento. Exatamente. Estou instalado aqui. Mas se eu ficar só fazendo o que a maioria faz, vai ser só para te viver, né? Você vai ter o que a maioria tem. Então, quando eu pude participar desse grupo aí de networking, ele com certeza alavancou muita coisa. Deu uma expansão. Muitas pessoas que a gente conhece. E aquela questão, né? Eu venho aqui, converso contigo, eu olho o teu negócio de fora, eu te dou 1 ou 2 dicas que tu não tá vendo. Exatamente. Assim como tu olha o meu de fora e me dá 1 ou 2 dicas. Exatamente. E daí tu pensa nisso numa rede de pessoas que querem ver todo mundo prosperando. Então assim, tu aprende muito. Não tem preço, né? Não. Por exemplo, aqui em Gaspar, hoje eu tô presente na SIG, tô presente na AMP. Então, essas conexões com as coisas que a gente faz durante o nosso dia a dia, sobretudo aqui fazendo o trabalho de mídia, abre-se outras portas para que a gente tenha acesso a outras pessoas, né? Então, por exemplo, o Ciro eu conheci aqui, olhando o Instagram, vendo que ele era parceiro do Jonathan também. Então, hoje a gente está aqui, conectado. Então, tem o público dele, tem o meu público, e isso aí eleva a gente. E, claro, que surja negócios, né? A ideia é que a gente prospere e cresça ainda mais essas questões, né? Empresariais, enfim. Por que tu escolheu essa profissão, cara? Cara, talvez porque meu pai já trabalhava com isso, né? Vem de... Entendi. Por mais que assim, eu tenho tenho até hoje um CNPJ que é online comunicação. Sim. Porque na época eu fiz lá, eu tinha a imobiliária. Não comentei contigo, então abri a imobiliária em 2008, certo? Então trabalhei numa imobiliária em Canguçu, em 2000. 2002 trabalhei com imobiliária com meu pai, com um escritório de advocacia que ele tinha, que era o sócio dele era um escritório de advocacia. 2008 eu abri a minha imobiliária. Sim. Então iniciei em 2008, eu me formei em ciências contábeis em 2007, trabalhei numa indústria de confecção, né? Fiz uma parte ali ele estava saindo da parte de lucro presumido para lucro real. A empresa contratada dele tinha sido um professor meu da faculdade. Então eu tive essa facilidade de convívio com a empresa que estava fazendo essa consultoria. Mas foi menos de 6 meses e eu percebi que de fato a contabilidade, trabalhar ou empresa ou ter uma contabilidade não era o meu chão. Daí em 2008 abri a imobiliária numa garagem de uma casa do pai. Olha aí. Né? Depois veio a crise dos Estados Unidos, aquilo deu uma travada geral. No mesmo ano, né? No mesmo ano, deu uma travada geral. A bolha. Depois
tudo parado os negócios. Daí surgiu a questão de tu conseguir vender os imóveis financiados, né? Sim. Facilitou o crédito imobiliário. Porque em 2001 eu fui fazer um crédito imobiliário para um tio meu, a gente levou 4 meses para conseguir fazer. Na minha cidade não tinha agência da Caixa, então eu ia para Pelotas, voltava, faltava documento, ia de novo. 2009 facilitou. Um amigo, né, aquela questão de conhecimento, né? Eu montei um plano de negócio eu não tinha dinheiro, estava quebrado. Montei um plano de negócio para construir e revender. E eu ia apresentar para uma pessoa, surgiu um conhecido meu lá, um amigo meu, Lovaglio Rodrigues. Um abraço, meu querido. E eu disse, Lovaglio, olha como é que tá uma apresentação que eu estou fazendo aqui. Daí ele olhou e disse, cara, eu tenho um amigo meu para te indicar. Daí o Kleber Ceroni, outro grande parceiro, um cara que foi de extrema importância, né, nessa minha evolução de iniciar com a construção civil. Apresentei para o César, começamos a fazer, fizemos uma casa junto, fizemos 2 casas junto, depois ele mudou os investimentos dele tudo para a parte rural, né? Sim. Daí eu segui sozinho dali para frente. Eu construí 54 casas, 2 postos de saúde por meio de licitação e algumas salas de aula de escolas do interior. Legal. 2014, não por culpa de governo, por culpa minha, mal administrado, eu acabei quebrando, né? Então, 2014 para 2015 foram anos bem difíceis, né? 2016 eu fui para Pelotas, trabalhei numa imobiliária lá em Pelotas, fiquei até o final do ano de 2016. 2017, né, junto com um parceiro que trabalhou comigo nessa imobiliária. Pintou essa... O Márcio Goulart. Eu tinha saído da imobiliária, ele tinha saído da imobiliária, ele não tinha muito entendimento da parte documental. E ele me ligou e disse, Ciro, cara, tô com uma casa agenciada, tô com quem quer comprar e eu não sei o que fazer. Bah. Infelizmente acontece muito na profissão, né? O corretor entra às vezes na imobiliária e ele não tem uma parte de educação para entender todo o processo. Isso eu acho bem falho. Fiz a negociação para ele. Passou 2 semanas, ele me ligou de novo. Então fizemos 2 parcerias. Daí nós estávamos comemorando e ele me convidou, cara, vamos botar uma imobiliária? E eu olhei para ele e brinquei, só se for rei dos imóveis. Daí por que do rei dos imóveis? Né? Não é que eu me intitule, né, o rei dos imóveis, não. O Márcio, que é o meu sócio lá de Pelotas, ele foi rei momo do Carnaval de Pelotas por 13 anos. Ah, tá explicado. Ele é bem pequenininho, tá? Ele tem 2,4 metros de altura. Era até um pouco estranho. Muito diferente de você. Era bem estranho. Então, assim, o nome Rei dos Imóveis surgiu por causa disso. Surgiu em março de 2017, né, e desde então a gente tem essa marca aí. Vamos, para quem está assistindo agora, vamos entregar aí 3 dicas importantes do teu segmento, cara, que o corretor não deve deixar de lado, cara. Primeiro, um nicho. Tu não pode querer vender terreno, tu não pode querer vender área rural, tu não pode querer vender apartamento, querer vender casa, querer vender tudo. Porque quem vende tudo, quer dizer... Quem tenta vender tudo não vende nada. Sim. Né? Hoje o meu foco, por exemplo, na cidade de Itajaí, é apenas imóvel na planta. Né? Tem questão da expansão para as outras áreas, vai ter agora com o aumento da equipe. Sim. Mas atualmente eu só vendo imóvel na planta. Tá? É uma dica. Segunda dica, a gente não pode pensar que vai fazer o TTI, que é o curso de técnicos em transações imobiliárias, sim, e que vai já sair como um bom corretor. Não. É prática. A barreira de entrada ela é muito fácil. Se você hoje quiser se tornar um corretor, vai te cadastrar num curso, tu consegue fazer ele online, em 3 meses tu conclui ele, mais 3 meses conclui teu estágio, e tu já pode estar trabalhando como corretor. Só que assim, ó, falta muito conhecimento. Não te explica a parte documental. Sim. Enfim, é bem simples. Então, assim, ó, a segunda parte, né? Define um nicho e entenda todo o processo. Legal. Mesmo que tu venda imóvel só na planta, né? Que as construtoras muitas vezes fazem a parte documental, entenda, né? O que é uma escritura, o que precisa para fazer uma escritura, o que é um registro de imóveis. Enfim, entender o processo como um todo. Legal. E a terceira, eu costumo dizer que a gente tem que ser como camaleões. Porque o camaleão ele se adapta
a situação que está acontecendo, Sim. certo? Nós estávamos conversando ali antes, em Itajaí eu trabalho, né, estava trabalhando apenas no nicho popular. Uhum. Com a pandemia, para a empresa aqui em Itajaí, o nicho popular decaiu muito. Tá difícil, tá complicado. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o nicho popular melhorou. Uhum. Então a gente tem que se adaptar e não achar que o que é num lugar vai ser no outro, entendeu? Sim. Então tem que estar sempre pronto para estar se adaptando. Tem até uma frase, eu não sei, não lembro quem foi que deu, mas não é quem vai mais rápido, enfim, mas é quem é mais adaptável às coisas. Você tem que estar sempre antenado em tudo que está acontecendo. E esse é o teu caso. Tem que se adaptar. Para você que está aí, ó, são 3 grandes dicas de um especialista que trabalha com isso há 22 anos, porque começou em 2000. Então, agora em novembro vai fazer 22 anos. 22 anos de experiência. E sempre que eu tive mais resultado foi quando eu estava realmente nichado, tá? Sim, que legal, legal. Eu vou passar aqui novamente as redes sociais do Ciro. Trabalhamos para todos que acreditam em um sonho. Então ele tem ali o @Rei dos Imóveis Santa Catarina, SC. Sócio também do Rei dos Imóveis em Pelotas. Tem a construtora Leão Empreendimentos e ele tem hoje 4.326 seguidores no Instagram. Então para você que está nos acompanhando aqui, ó, já segue aí o Instagram do Ciro Garcia. Ciro, sensacional o papo, cara. Eu vou te deixar aí o desafio para voltar, para falar das novidades. Vamos falar assim. Em breve, né? Gostou do papo, cara? Legal, obrigado mais uma vez, né, pelo convite. É legal essa troca de experiência. Aqui nós conversando é legal. O que nós conversamos antes, né, foi legal também. Outra dica, tá? Sempre que te convidarem para algum bate-papo, para alguma conversa, tenta não só a reunião do bate-papo. Ele me convidou para vir gravar 1h30, eu topei, mas eu disse assim, ó, vamos almoçar junto. Porque no almoço ali a gente troca mais ideias, né? Se conhece um pouquinho mais. Claro. E não vai naquela questão só do negócio em si, né? Tentar entender um pouquinho mais o humano de cada um. Quem joga golfe faz isso, né, cara? Quem joga golfe tem uma prévia antes de ir necessariamente para o campo. Legal. Ciro, foi um prazer te receber, cara. Desejo sucesso para você, boas vendas, né? E que tudo corra da melhor maneira possível. Muito obrigado. Para você. Obrigado a todos aí que estão acompanhando, que vão acompanhar. E a gente está com uma pré-agendada já para uma próxima, né? Estamos à disposição e já pré-agendados para um outro momento. De repente a gente pode gravar até lá no Clube M. Vou ver como é que vai ficar a situação lá com o Thiago. Se eu tiver contato com ele, já dá ele vai assistir esse vídeo aqui, já vai levar essa mensagem lá também para a gente contar a história dele aqui e casar as redes de relacionamento e de contatos aí. Legal. Pessoal, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Deixa aí um like, faz um comentário, compartilha o nosso vídeo. Vamos aumentar aqui a audiência do canal e também do Ciro Garcia, da cidade de Balneário Camboriú. Aos nossos seguidores de Balneário Camboriú, um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Voltamos na semana que vem com novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Legal. Tchau. Abraço.